Bora. Bora falar o que ninguém tem coragem de falar? Bora, com certeza. O pessoal que lançou esse vídeo acha que é um vídeo muito importante, mas ele fez questão de botar a gente no mesmo vídeo em que um assunto, um crime hediondo ali, que é a exposição de adolescentes e crianças. Só que, na verdade, ele teve isso com base em 30, 20 segundos de corte ali, no qual a gente falava sobre a escola, só que nosso ponto sempre foi muito mais profundo. O ato de empreender é criar, é elaborar, é produzir coisas que transbordam, se manifestam e, de alguma maneira, trazem benefícios para o indivíduo e para todos aqueles ao redor. Muita gente opina sobre isso, mas quem vive isso sou eu, entendeu? Então eu vivo na prática a mentalidade do jovem, eu sei como ele vive, a rotina, os pensamentos, né, a criação. Então é fácil a gente levantar uma bandeira, mas a gente não consegue viver na prática essa bandeira. Tem gente hoje que usa o GPT pra saber quem tá certo na briga de casal, entendeu? Então, as pessoas usam o GPT hoje para ver quem tá certo na briga de casal. Tem um amigo que ele tira print da conversa com a namorada dele que ele tá discutindo, manda pro GPT e pergunta quem tá certo, cara. Que loucura isso, cara. O cara manda o print da conversa pro GPT pra ver quem tá certo. Eu não posso empreender sendo de menor, mas eu poderia ir pra um jovem aprendiz ali trabalhar no mercadão ali, entendeu? Então... Eu posso ser jovem aprendiz, ganhar o merreca. Exato. E ser escravo de um sistema. Mas não posso empreender. Exatamente. Os mais velhos sim tem que ser respeitado, mas os jovens que redimem o tempo têm muito a falar. Seja bem-vindo a mais um episódio onde a gente vai provocar o status quo, onde a gente vai trazer um pouco de contracultura e aprofundar não só nos temas da inteligência artificial, mas nas tangentes da inteligência artificial. Porque nesse novo mundo a IA está em tudo, já virou um WhatsApp para todo mundo. Segundo a nossa social exclusivíssima aqui, Ana Paula, ela criou um carrossel onde fala que o ChatGPT virou um novo PPT. O problema é que todo mundo ainda usa o PPT do jeito que usa, por isso que é inútil. Então é tão comum quanto a gente imagina a inteligência artificial. Agora, como isso está mudando o mundo é outra história. Por isso que a gente traz o assunto a níveis profundos aqui, filosóficos, antropológicos, históricos, no âmbito profissional, corporativo. E hoje uma figura, na verdade uma pessoa, um amigo que eu tenho já um pouco mais de um ano, e a alegria de dizer que em um dos negócios dele eu estou como conselheiro, e nessa jornada eu posso dizer que eu vi ele sair de menino e hoje se tornou um homem, fazendo faculdade, é jovem, mas já é um homem porque tomou uma decisão que a maioria a vida inteira não tem coragem e muito menos brio para tomar, que é sair de um estado para outro e começar a empreender com muito mais velocidade. O nome dele é Rafa. Rafa Roy ou Rafa? Qual que é o seu outro sobrenome? É Carvalho. Carvalho. Rafa Roy. Boa, muito bom. Um prazer enorme estar aqui, né? Quero espalhar meu conhecimento, você é um amigo pessoal e um sócio também, então é muito importante a gente estar aqui conversando, passando as nossas ideias que a gente tem no escritório ali aqui ao vivo, né? Então passando aí pro pessoal que tá assistindo, então acho que vai ser bem legal esse bate-papo aqui. E é isso. Bora. Bora falar o que ninguém tem coragem de falar? Bora, com certeza. A gente tem muita história para conversar, e só para vocês entenderem que estão assistindo a gente tem intimidade porque no dia a dia a gente conversa das ideias do que vocês estão fazendo, vocês executam com maestria o que vocês fazem, e vocês quebraram conceitos na vida de vocês muito cedo, né? Infelizmente a gente tem uma história na humanidade onde a gente vive num sistema e que inclusive polariza o mundo, não politicamente, mas economicamente. Ou nós estamos no Ocidente com um conceito ou no Oriente com outro conceito econômico, onde, lógico, se define muitas questões políticas, mas principalmente as questões de princípios e valores e conceitos que pivotam a vida, né? E vocês romperam o sistema, principalmente CLT, que é um conceito que, apesar de quando se alcança bem, é muito bom para quem alcança esse lugar muito bem, a maioria dentro do sistema CLT vive uma vida sofrida a vida inteira. E vocês romperam. Então, dentro do CLT, 99% do CLT sofrem a vida inteira. E aí, no final da vida, se contentam com uma aposentadoria que, infelizmente, a estrutura propõe, o sistema propõe, e não tem, de fato, uma história boa para dizer que usufruiu e fez acontecer. Assim como o empreendedorismo. No Brasil, a gente vê os dados de maneira absurda, né? Com certeza. 56 milhões de CNPJs na história do Brasil, 22 milhões de CNPJs ativos, e 60% desses
tem um prolabore de R$ 3.000 por mês. E vocês romperam todos esses dilemas. Vocês saíram do CLT, se conheceram na internet, né? Você e o Alex, seu sócio, criaram um negócio na internet. Você veio para São Paulo, terminou o terceiro colegial, tá fazendo faculdade e é só criticado e leva pedrada na internet. Exato. Então já vou começar com um assunto polêmico aí, que é essa história, apesar de gostar muito dele, ter admiração e respeito por ele, ter uma certa conexão com ele, o Felca, vocês agora estão recebendo essa porrada. Fala aí, vai, Rafa. Boa, inclusive o Falcon lançou esse vídeo faz uns 2 dias mais ou menos, né? E já tá com 15 milhões de visualizações. Acho que é um vídeo muito importante, mas ele fez questão de botar a gente no mesmo vídeo em que um assunto, um crime hediondo ali, que é a exposição de adolescentes e crianças, tanto Não vou mencionar a palavra aqui justamente pra esse vídeo se manter no ar, né? Mas, enfim, ele comparou a gente com uma coisa exageradamente pior, né? Ele mencionou a questão da adultização, então ele falou que eu e o Ale, a gente a nossa opinião em relação à escola é errada, que a gente deveria ser criança e que a gente não estava falando a coisa correta ali para nossa idade, né? Só que, na verdade, ele teve isso com base em 30, 20 segundos de corte ali, no qual a gente falava sobre a escola, só que nosso ponto sempre foi muito mais profundo. Então a gente sempre falou o seguinte, a escola não vai ser o principal. Se hoje o estudante, ao invés de ele focar 100% na escola, ele focar 100% na educação, então se eu quero ser médico, eu vou estudar a escola, eu vou estudar por fora, eu vou entender sobre o assunto, eu vou acompanhar ali a carreira médica de tal pessoa. Se essa pessoa entender que o autodidatismo do conhecimento é muito mais importante do que o caminho 100% baseado no sistema, a pessoa vai crescer muito mais. Então a gente sempre espalhou a ideia do conhecimento e do autodidatismo, né? Então a nossa opinião era que a escola, no momento que a gente estava, na época que a gente estava contando uma história, inclusive, não falando o fundamento, né? No momento que a gente estava, atrapalhava a gente por conta do tempo. Assim como atrapalha, por exemplo, um jogador de futebol que está crescendo agora e tem que ir para a escola. Então a gente não quer dizer que seja inútil, ela é fundamental, inclusive, mas ela atrapalhava na questão de tempo. Ele pegou esse corte, adulterou como se fosse algo relacionado a gente, não vai para a escola, é perca de tempo, não sei o quê, e fez uma ironização com base nisso, né? Você sabe, Rafa, que tem um ponto crucial que eu levo nas minhas palestras e que a minoria das pessoas percebem a profundidade. Antes de eu começar a contar a narrativa que eu levo para a palestra em relação à inteligência artificial, eu começo a desconstruir o que é artificialização e o que é inteligência. A inteligência nada mais é do que a capacidade que o homem conseguiu desenvolver para manipular o conhecimento e produzir através do conhecimento, nele e fora dele, coisas. Na história da evolução da humanidade, lá no século IV, V a.C., o berço da filosofia nasce, a era pré-socrática. Nesse momento, a gente tem a mãe dos pensamentos, ou a mãe das faculdades mentais, que é a filosofia, nascendo. E a partir da filosofia, que é a arte do pensar, é a arte do questionar, é a arte de buscar entender as coisas, nasce a matemática, nasce a ética e a moral. Ou seja, o berço da justiça, o berço da advocacia, por exemplo, começa a nascer ali. O questionamento das relações, das formações sociais. Ali nasce a arquitetura. Então, nesse berço da filosofia, nasce a capacidade do homem de escalar o seu potencial por conta disso que você falou, só que com uma outra palavra. Sim. O autodidatismo. Ou seja, a capacidade que todo ser humano deveria ter, mas foi castrado lá no século XVII e XVIII com o começo da industrialização. As escolas e as faculdades começaram a ser estruturadas na história da humanidade lá no século XIII e XIV. Não a escola primária tribal, onde o líder passava para a tribo conhecimento, mas a escola ferramental, a escola processual, onde começou a formar seres que pensavam, mas executavam funções fechadas dentro de poucas faculdades mentais para produzir alguma coisa na sociedade. E a industrialização emburreceu a sociedade. Inclusive, é um ponto crucial que eu trago na palestra que fortalece muito esse seu conceito, seu e do Alê, de buscar o conhecimento além do que a escola traz. E a gente tem uma sociedade moderna que foi emburrecida por um sistema, mas não enxerga isso. Por isso que é fácil falar que a criança só tem que ser criança ou o adolescente só tem que ser adolescente. Se eu não tivesse começado a trabalhar aos meus 14 anos, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Se eu não começasse a empreender aos 19 anos, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Eu tive que parar a escola também.
E eu não tive que parar a escola porque eu tive dificuldade. Sim, eu tinha dificuldade porque eu tinha só um colchão no meu quarto. Meu pai não tinha recurso para comprar uma cama para mim. E eu não passei necessidade. Eu só não tinha algumas coisas. E eu nunca fui mimizento nessa história. Eu fui atrás da minha história. Eu tive que trabalhar porque foi uma opção minha. Eu quis fazer acontecer assim como você. Você começou com 13, 14 na internet. Você e o Alê. Então, a busca pelo conhecimento produz muita inteligência. E o desenvolvimento da inteligência produz não só as tecnologias, mas os resultados pelo empreendedorismo. Não o empreendedorismo de ter negócio. O ato de empreender é criar, é elaborar, é produzir coisas que transbordam, se manifestam e, de alguma maneira, trazem benefícios para o indivíduo e para todos aqueles ao redor. Então, de fato, você ter se posicionado e o Alê faz com que, na juventude de vocês tenham tido a oportunidade de manifestar aquilo que talvez seria tapado, cegado e castrado por um sistema que limita. Porque você teria que seguir a narrativa desse mundo. Vai viver a vida, Rafa. Vai viver a vida, Ale. Vai fazer o que tem que fazer, vai curtir, vai namorar. Vai, como o próprio Felca trouxe o tema difícil de falar desses assuntos relacionados à porneia, né? A deturpação, né? Da humanidade. Vai viver isso até os 30 anos. Depois você pensa em casar, depois você pensa em juntar dinheiro. Vocês resolveram viver o contrário. Por isso que, inclusive, esse espaço nosso é uma provocação de negócio. Porque a gente está falando com um jovem empreendedor que já tem sucesso, já fatura, inclusive, mês passado vocês faturaram quanto? Mês passado foi 43 mil. E não é isso que define vocês. Exato. 40, um pouco mais de 40 mil é um produto que nasceu de vocês. É um subproduto da operação de vocês. É um resultado, é uma consequência. Mas vocês são muito mais do que isso. Com certeza. É muito mais sobre propósito, sobre entender a necessidade que existe hoje na parte da educação e na parte do real conteúdo. Então, por exemplo, muita gente opina sobre isso, mas quem vive isso sou eu, entendeu? Então, eu vivo na prática a mentalidade do jovem, eu sei como ele vive, a rotina, os pensamentos, né, a criação, e eu sei que tudo isso está baseado em, eu vou curtir enquanto eu sou jovem, vou fazer besteira aqui, depois eu me ajeito, depois eu aprendo ali e mantenho. Depois eu vou estudar, depois eu vou trabalhar, né? Então não é sobre criar um negócio ali e estar trabalhando, é sobre literalmente, quando eles falam sobre viver, é sobre você literalmente viver. Então na teoria eu teria que largar a escola pra poder ficar vivendo minha vida inteira, entendeu? Ficar ali vivendo minha adolescência inteira. Até porque, vamos dizer que é uma grande bullshitagem essa história de ter que estudar, porque a gente sabe que a maioria não estuda. Exato. A gente sabe que o sistema não averigua e não, de fato, cria um sistema para chancelar a falta de compromisso da maioria. Diploma hoje não serve quase para nada. Essa é a grande realidade. As faculdades estão mais falidas do que produzindo alguma coisa útil. Sim. Eu estou sendo bem sério, porque eu estudei numa instituição que você está hoje. Eu não vou citar aqui porque não faz sentido, porque é um lixo, não faz nada, não é boa. A sala de aula é uma várzea. A gente está falando de metade de família rica que vem de situação fácil e metade de pessoas que vieram de assistencialismo e 90% não quer estudar. Eu tinha momentos lá que a minha cabeça pensava num filme, eu queria levantar e dar um stop naquilo, né? Vamos estudar, galera, vamos aprender. Sim. E a falta de respeito com o professor. Então é fácil a gente levantar uma bandeira, mas a gente não consegue viver na prática essa bandeira, né? Exato, já apareci lá uma vez, fiz um podcast com um professor da faculdade também, então eu tento ajudar também com relação ao conhecimento, né? Porque eu acho que é importante essa mensagem, porque eu acho que o jovem tá tão. Ele é muito senso de comunidade. Então o jovem hoje é muita comunidade. Eu falo isso tanto para as marcas hoje que querem alcançar a geração Z. Se você quer alcançar a geração Z, tenta mover o senso de comunidade. Assim como a Carmed, por exemplo, fez. Então mover o senso de comunidade, todo mundo usando e tal. A mesma coisa é para o jovem no sentido de educação e empreendedorismo. Se a gente espalha a mensagem e todo mundo começa a entender, né, realmente desse ponto, desse princípio, todo mundo começa a fazer e criar um senso de comunidade. Nosso objetivo é justamente esse, transformar as pessoas que estão por perto para criar esse senso de comunidade, de que é importante crescer, estudar, aprender e ser uma pessoa intelectualmente inteligente. Total. Para justamente fazer prol em relação à evolução urbana. Total, né? total. E a gente tem um problema geracional, né? A gente já vai correlacionar isso à inteligência artificial, porque você já tem vivido isso, e inclusive eu tenho provocado muito vocês, já tem um pouco mais de um ano, né, desde que a gente se conheceu, começa a usar IA, começa a entender IA, começa a aprender IA, e hoje vocês já têm vivido e tido resultado com IA, mas o ponto crucial da educação, para a gente
ir para outro assunto relacionado, é que a educação, de fato, ela produz. A boa educação, ela produz. Alguma coisa ela vai produzir. Ou uma evolução de carreira, ou uma transformação social, ou a pessoa vai conseguir financeiramente se escalar, de alguma maneira. Mesmo sabendo que o sistema é muito difícil. Uma coisa é falar do sistema da educação, outra coisa é falar do sistema corporativo lixo que tem na sociedade hoje. Onde, infelizmente, a maioria das pessoas ficam vivendo a vida inteira numa promessa que não conseguem crescer, por N fatores, pelo problema do corporativo e problema do sistema de educação e o sistema social, né? Aí é um pouco mais antropológico, mais sociológico, mas de fato as pessoas elas estão emburrecidas, elas estão agora ficando para trás por conta do uso excessivo da inteligência artificial de maneira errada e não orientada. E aí o ponto que eu queria correlacionar para chegar nesse fim é: se nós temos, então, pessoas que estão estudando na escola e num sistema que não as prepara para a vida real, que é o ponto de inflexão de vocês, o autodidatismo não substitui a educação tradicional, o ponto é que a educação tradicional não acelera a evolução da vida e nem a evolução social. O autodidatismo, ele é importante. Então, se as pessoas num sistema de educação tradicional estão sendo levadas para a mesma esteira de industrialização, para formar processo, operação. Como que você está vendo, então, a necessidade de uma mudança radical na educação? Não só pelo autodidatismo, como na própria educação. Você que está na faculdade agora, lixo também. Como que, como que você vê isso tudo? Porque na prática, você deve ficar louco na sala, né? Você deve olhar e falar, cara, a galera não sabe, é muito mais simples. Isso aqui abre muito mais a cabeça, isso aqui dá muito mais certo, isso aqui... Na prática. Cara, acho que pra mim o maior estigma é a falta de prática, literalmente, né? Então, por exemplo, tem muito professor de empreendedorismo que nunca empreendeu, né? E eu não falo nessa questão de tem que tirar os professores, mas eu acho que é importante a faculdade promover a prática, né, nas escolas. Então, se, por exemplo, na escola e nas faculdades, né? Se fosse promovida uma prova, essa prova fosse prática de criação de negócio, de pesquisa, de entendimento da área fiscal, da área judicial, da área de crescimento financeiro ali, comercial, etc. As pessoas iam aprender muito mais na prática, vivendo aquilo, do que realmente assistindo sentado ali um professor falar sobre uma parte teórica que não é aplicável, na maioria das vezes, pro dia de hoje. Uhum. Então, só um fundamento que ele leu num livro que não é 100% aplicado ao que realmente acontece hoje. Os seres humanos estão evoluindo muito rápido, né? Então, a gente não aborda IA, por exemplo, em sala de aula. Uhum. Ainda, né? Ainda, exatamente, mas isso está atrasado. Por exemplo, você estava falando um ano atrás para a gente começar a aplicar. Se a gente tivesse escutado isso nas escolas, na faculdade, um ano atrás, a gente saberia usar da maneira correta. Sim. Então tem gente hoje que usa o GPT para saber quem tá certo na briga de casal, entendeu? Então, As pessoas usam o GPT hoje para ver quem tá certo na briga de eu casal. tenho um amigo que ele tira print da conversa com a namorada dele que ele tá discutindo, manda pro GPT e pergunta quem tá certo, cara. Então, mas olha o problema. Isso não é um problema só dessa geração, é um problema de todas as gerações. Exato. É louco isso, né? Nossa, que loucura isso, cara. Exato, O cara manda o print da conversa pro GPT pra ver quem tá certo. Exato. Que Pra ver loucura, quem velho. você tá na discussão. Meu Deus Não do tem céu. capacidade de entendimento, de entrar numa conclusão com ele mesmo, né? Com o cérebro dele, né? É. E eu não lembro de quem eu vi, nem quando, mas eu lembro que eu vi uma frase que ficou marcada na minha cabeça, né? Que a IA, ela vai responder, a resposta dela vai ser baseada no quanto de inteligência você tem. Então, se a pergunta for inteligente, a resposta vai ser inteligente. Se a pergunta for muito bem produzida, a resposta vai ser muito bem produzida, né? Então, tem muita gente que acorda e pergunta, bom dia, que eu acordei hoje, o que eu como, entendeu? Vai ser uma resposta genérica, vai ser uma resposta básica. A IA não vai servir de grande utilidade para inovação. E- Mas quando a pessoa ela utiliza de maneira inteligente, a IA ela consegue inovar ali, crescer e criar coisas novas, né? Então a IA ela depende muito do nível de inteligência da pessoa. Muito bom. Agora que você pode falar legalmente e mais abertamente o que você faz e vive, né? Porque teoricamente, pelo Instituto da Criança no Brasil, em parte o que você fazia era proibido, né? Inclusive, recentemente teve um rapaz que está empreendendo na internet que estavam querendo banir ele porque ele estava... Eu não lembro qual era o perfil do rapaz. E ele começou a levantar essa bandeira. Mas peraí, eu tenho 16 anos, eu tenho 15 anos, alguma coisa assim. Eu não posso empreender? Eu não posso trabalhar? Porque existe um instituto que me proíbe? Então eu estou estudando, estou tirando notas boas, minha família me apoia, eu não fujo nada das regras padrões e eu não posso empreender?
Por que eu tô falando isso? Qual é a sua visão hoje, agora que você pode falar mais abertamente, porque você é maior de idade, você tem 18 Mas tô com 17, mas eu sou emancipado, então já sei. é verdade, você é emancipado. Falta, Ah, falta pouco, hein? falta um mês. Ó. Um mês. Não, 29 dias. Ah, então a gente já pode falar, porque quando soltasse legalmente, você já. Provavelmente, provavelmente. Isso é ótimo. Que você acha, cara? Fala abertamente mesmo, porque a gente fica muito criando arquétipos nas redes sociais e arquétipos nos imagens, né, autossuficientes, de poderosos para poder inflar aos olhos da pessoa, para ativar os gatilhos necessários, essa buchitagem toda que no subconsciente coletivo a gente já sabe que não está mais funcionando tanto. Hoje tem uma contracultura, inclusive no marketing digital, né? Seja real. Seja real. O que você acha sobre isso? Sobre essa realidade do país? Cara, eu acho que essas complicações na vida do empreendedor são realmente tristes, né? Porque, querendo ou não, a pessoa que quer empreender ali, ela não consegue por legislações que não fazem sentido. Então, por exemplo, eu não posso empreender sendo de menor, mas eu poderia ir para um jovem aprendiz ali trabalhar no mercadão ali, entendeu? Então, Eu posso ser jovem aprendiz, ganhar o merreca exato. e ser escravo de um sistema, Mas não posso mas não posso empreender, empreender. exatamente. Então, eu diria que é algo que não faz muito sentido, só que o governo não está interessado em aprimorar e melhorar o empreendedorismo. Ele quer justamente que a gente seja, a gente entre no sistema fabril, né? Então, a gente trabalha ali para empresas que já existem hoje, a gente alimente o mercado que já existe hoje e não crie coisas novas. Então, é um sistema que é contra a inovação. Né? Você usou uma palavra-chave que, inclusive, é crítica de um dos filmes de Charlie Chaplin, né? Sistema Fabril, no Fabril. caso, ele tem um filme que ele fica que nem uma máquina fazendo o processo na esteira industrial ali, e teoricamente nós forjamos uma sociedade moderna muito mais inútil, emburrecida, num excesso de consumismo, do que funcional, orientada e eficiente, né? E Sim. aí existem esses dilemas, né? A lei foi moldada para esse lugar, e ainda mais num país de, cara, 56 milhões de CNPJs no país, a gente tá falando de um quarto da população tentando empreender, porque quer fazer acontecer. Sim. Tem até uma pergunta para você, já mudando agora a Tá, não, posição pode aqui. perguntar para mim. Em relação a isso, você acha que faz sentido que a IA, por exemplo, hoje está salvando, né? Porque ela está tirando esse trabalho operacional e maquinário e dando às pessoas oportunidade de ter um emprego mais inovador que utiliza da criatividade humana? Eu acho que sim, mas na prática não, porque a grande realidade é que, cara, a gente tem uma sociedade que não está preparada para essa mudança, é uma mudança radical e, sinceramente, eu não tenho olhos positivos para nada do que vai acontecer, porque o limbo vai existir, infelizmente o capitalismo é escroto, tá? Na maior parte do tempo. Uma coisa sou eu que empreendo e forjo pessoas, eu sou um cara que não sou abusador. Eu me comprometi desde o meu primeiro negócio, que não deu certo o primeiro, os meus 4 primeiros não deram certo, a ser uma pessoa que forja pessoas. Eu não sou escroto, eu não contrato alguém e não pago depois, entendeu? Sim. Eu sou homem, eu tenho virtude. Da mesma maneira que eu não contrato pessoas abusando do salário dela porque a lei fala que o teto é aquilo. Eu prefiro honrar a pessoa, crescer, fazer um plano de carreira mais rápido, mas isso é uma vírgula da vírgula da sociedade. A sociedade não é essa, a sociedade é perversa, a Sim. sociedade não está preparada para o mundo de inteligência artificial. Por quê? Porque o capitalismo vai querer robôs nas indústrias, já está acontecendo no Oriente com muita força, no Ocidente está começando a vir. Agora, os robôs com inteligência artificial vão começar a substituir boa parte da operação. A gente está vendo uma onda gigante de agentes de inteligência artificial vindo substituindo boa parte de ofícios e operações e habilidades. E pessoas estão sendo substituídas porque pessoas são voláteis, pessoas são emocionais, pessoas acordam más um dia, Sim. têm dor de barrigas em outro, pessoas têm caráteres corrompidos. Então, essas variáveis que são humanas e que são negativas, elas prejudicam o sistema que a gente preparou, que é de processos, que é de indústria, que é de número. Nós vemos número 24/7. Então, se eu tenho algo que pode substituir o humano e que tem muito mais eficiência, por que não trocar? No capitalismo funciona assim, tá? Então, e num país onde a educação não prepara pessoas que pensam e abafa a criatividade, inclusive empreendedorismo é uma ferramenta que estimula a criatividade, se eu não estimulo o empreendedorismo, eu não estimulo a criatividade, eu estou, na verdade, castrando os seres humanos nas suas capacidades intelectuais a longo prazo. E isso acontece na base, é justamente essa a Tá? nossa luta. Essa é a luta. Na base de vocês e também na minha geração. É difícil a gente falar de inteligência artificial. A gente entra em negócios aqui, Rafa, que estão faturando 1, 5, 10, 20, 50 milhões, 100 milhões de reais por ano, meio bilhão de reais por ano. E os donos são donos porque
conseguir com seus méritos algumas habilidades que foram necessárias para aquele negócio, no contexto que foi feito, dar certo com o seu mérito, mas tem muita dificuldade intelectual em várias coisas. A gente tem que mostrar o básico do básico. Eu tenho reuniões e reuniões que eu não consigo explicar o básico do cognitivo humano, Sim. porque tem que entender o macrosistêmico. Então não tem muito como brigar. Aí é o caminho da educação, né? Então, se já é difícil ensinar um empresário que tem lá, fatura 20 milhões, é um executivo que fatura 20 milhões e fala igual um babaca no chat GPT, cara, achando que aquilo vai gerar alguma coisa boa para a empresa e não consegue gerar algo de si, imagina para a maior parte da população que não tem educação qualificada, Exatamente. entende? Então, você, na sua geração, você acabou de falar de um amigo seu, você está na faculdade, quantos amigos, você pega 100 amigos que tem ao seu lado, 100 pessoas que você conhece ali na faculdade, qual é a sua perspectiva dessas 100 pessoas, desses 100 jovens adultos que estão na faculdade? Fala para mim a sua percepção dessa galera. Cara, uma boa pergunta, né? Que é difícil definir, mas na minha visão, né? Como eu enxergo uma analogia para explicar, seria que de 100 pessoas, 97 dessas pessoas, ou seja, 97%, elas têm uma visão da vida assim. Ou seja, uma visão reta da vida. Elas não conseguem entender os outros lados, não conseguem pensar com a própria mente, né? Entender, beleza, eu tenho habilidades nisso, eu gosto disso, eu tenho como propósito tal coisa, não conseguem definir isso. Se a pessoa não tem propósito, não tem visão. Essa visão dela tá baseada no caminho que ela foi forçada, treinada, né, e culturalmente colocada ali para seguir. Então não tem uma decisão própria. Ninguém ali tomou uma decisão própria de estar lá. Tá lá porque, vou herdar negócio do meu pai, tenho que aprender sobre administração. Eu tô aqui porque eu quero, sei lá, cuidar de alguma Diploma. empresa. Exatamente, quero diploma porque eu vou entrar numa empresa e ganhar 5, 6 mil. A experiência que eu tive nessa mesma faculdade era que metade eram filhos de papai e metade eram cotistas. Ou seja, o governo trazendo o assistencialismo. Ótimo, isso é bom. Mas 97%, minha mesma percepção, eu posso dizer 97% nesse lugar. Ou queria o diploma porque o diploma acha que vai abrir uma porta de trabalho. Talvez no mercado tradicional sim, mas isso não garante uma carreira e um crescimento. Abre, mas você mesmo fecha porque você não é bom. Ou porque vai empreender ou vai trabalhar na empresa do papai ou do amigo de algum papai. Que também não vai dar resultado, né? Porque hoje o mundo. Eu tenho falado uma frase interessante, Rafa, e aí eu quero entrar um pouco mais na questão da inteligência artificial e falar sobre inteligência e artificialização, tá? Bora. Do humano. A inteligência artificial não tolera mais vaidade. A inteligência artificial não tolera o ego. Por que isso? Porque o humano agora está em competição direta com a inteligência artificial. A máquina está entrando em xeque agora. O humano tem vaidade, tem ego. A máquina não. A máquina executa e ela vai dar resultado. O humano, ele executa e se não der resultado, ele vai dar um jeitinho para vencer. Mas o sistema novo que está vindo, que foi pautado em resultado, vai privilegiar quem é exato e não quem é emotivo. Então, você pode criar todo o jeitinho do mundo, mas se o seu caráter for falho, você não vai prevalecer e você não vai crescer no mercado. Da mesma maneira que se você for um caráter sujo o suficiente para aprender as artimanhas e usar elas de maneira errada, você vai crescer e deturpar muitas pessoas e deturpar muitos lugares. Indo para essa questão da inteligência e da artificialização, como que você está vendo a inteligência da sua geração? A inteligência deles. Os jovens que você contrata, os jovens adultos que você contrata, os amigos que você tem dentro do mercado de infonegócio ou de negócios digitais. Como que você está vendo a inteligência dessa galera no geral? Muito bom. Eu acho que a inteligência ela é muito definida para mim, né? Principalmente nessa parte do jovem, a criatividade e autodidatismo, como eu falei antes. Então, é perceptível você ver, por exemplo, uma pessoa que eu contrato hoje de time comercial. Eu vejo que essa pessoa ali, ela precisa de um playbook, ela vai lá e segue direitinho, mas ela não pensa o que eu poderia fazer, por exemplo, para trazer melhores resultados, entende? Então, é uma pessoa que depende de uma ordem de cima para poder agir e fazer alguma coisa mecanicamente, né? E eu não quero uma pessoa mecânica hoje, eu quero uma pessoa que seja criativa, uma pessoa que crie, uma pessoa que entenda, que pesquise, que aprenda, né? Porque é isso que faz crescer uma empresa hoje, né? Se fosse trabalho operacional, eu botaria, por exemplo, até uma IA para poder fazer ali, né, por enquanto, mas a minha ideia contratando uma pessoa é que ela toque aquilo lá como uma pessoa mesmo, com criatividade humana, né? Com esse toque ali, com esse autodidatismo de procurar, entender, aprender. Então,
Eu acho que é isso que falta muito hoje na inteligência dos jovens, né? Muito bom. Até porque vocês estão também artificializando o negócio, né? Vocês já estão colocando a gente pra trabalhar, né? Isso. Como é que tá essa história aí de agente lá? Boa, muito bom. Agora de IA, eu recebi até essa pergunta no podcast que eu fui anteontem, né? Que ele perguntou quantos por cento da minha empresa hoje tem IA ali atuando, né? E eu falei que era 40% já era IA atuando, né? Então hoje a gente tem IA de social selling, então ela fica no Instagram ali conversando com os leads e jogando pro WhatsApp, no qual entra todo o time comercial ali. A gente tem IA de pré-qualificação dos leads, então a pessoa que responde o formulário ali, a IA lê o formulário e vê quem é qualificado e quem não é qualificado e aí redireciona, né? Fora a IA da parte mais operacional, então a gente cria textos com IA, cria fotos com IA, a gente cria ali Conteúdos no geral. roteiros. E toda reunião que a gente faz, a gente utiliza IA para criar ali o mapa mental da reunião, inclusive. Você foi a primeira pessoa que eu vi usando isso, né, na época, Aham. e a gente está utilizando também É. nessa E o parte. Vibe Code? Demais, demais. Criação de site, criação de software. Nossa. Os nossos dois sites hoje são grande parte low code ou no code. Eu lembro o dia que eu mostrei Vibe Code pra você. Cara, mudou o jogo. Definitivamente mudou o jogo. É muito bom, né? Muito Era muito absurdo. bom, muito bom. E o Gabi, depois que mostrou a parte de N8N, fluxos, lógica e tudo mais, né? A gente entrou em reunião ali e foi a partir daí que a gente montou os nossos dois sites hoje. É, muito bom. Ele vai falar um pouco mais de negócio, aí você pode falar mais, porque vocês estão com duas startups. Na verdade, dois novos negócios, não é startup, né? Dois novos negócios porque de startupeiro o mundo tá cheio, né? Exato. Vocês estão com dois novos negócios, um chama StudsApp e o outro DAP. StudsApp. Aí a gente, inclusive, com uma pessoa da minha faculdade, que eu achei que era um dos três lá, a gente virou sócio dele num SaaS Fitness, né? Então ele tem muito conhecimento no ramo fitness, ele entende ele tem uma rede já engajada, entende de como é que De funciona o saúde mercado, no geral. de saúde em geral. E a gente entrou junto com ele com sociedade no software ali, no SaaS, né? Do ramo fitness, que Qual que é o nome mesmo? é YouFit. Cara, sensacional o nome. YouFit. Bom, a Sterizap também foi uma coisa que só eu e ela que a gente criou ali, não teve Uhum. outro envolvimento, né? A gente criou com a mesma base também, né? Muito bom. E a gente criou um negócio que não utiliza, tipo, o N8N, mas também foi feito com IA, que é a The Red Files, que é a nossa marca É verdade, de de, conteúdo de jogos, né? de jogos de casos criminais ali. É, muito bom. Ou seja, então, são três Três negócios novos. negócios fora a Digital Z A Academy. Aristocrat Academy, que é a empresa de educação. Muito bom. Como você tem visto os jovens que estão vindo para buscar conhecimento com vocês? Aqueles que buscam, de fato, como que eles estão com essa história de quando vocês falam de IA para eles, como que eles estão vendo isso? Muito bom. Eu acredito que a maioria venha com uma visão rasa sobre o que é o digital e nosso objetivo é justamente mudar isso. Então a gente chama a atenção ali da pessoa em relação a empreender na internet. Ela acha que vai ser, vou começar ali a ganhar dinheiro rápido, mas ela entra e entende os fundamentos. Então quando ela realmente aprende os fundamentos na prática, vê a gente ali. Então, por exemplo, esse negócio que a gente criou todos com os nossos mentorados vêm da evolução. Uhum. Então eles viram a criação do zero, a parte criativa, a parte de construção, o operacional e o crescimento em escala, né? Então eles viram tudo isso na prática e para eles foi realmente uma explosão ali de cérebro ali de ver uma coisa acontecendo na prática realmente, a criação real de um negócio e a imposição dele dentro do mercado. Que é o que a gente não vê hoje, né? Então a gente não vê isso no YouTube, a gente não vê isso nas faculdades, não vê nas escolas, o negócio sendo criado do zero, sendo imposto dentro do mercado e rendendo e trazendo dinheiro, entendeu? Muito bom. Então aí eles viram o negócio solucionando uma dor. Bem, você falando deles, né? Eu acabei lembrando mais uma vez do assunto da, da- das crianças, né? Das crianças e adolescentes, na realidade, em questão a adultização, né? Eu fiquei pensando um pouco em cima desses jovens que vão aprender com vocês. Eu acho que faltou um gancho para fechar esse assunto que a gente começou, tá? No começo do pod. A gente tem um outro problema contrário, que é o antagonismo da adultização da criança, Que é a bestialização do adulto. do adulto. Exatamente. Não é? Não, Porque com certeza. da mesma maneira que a gente tem um problema, lógico que tem os excessos e as coisas erradas que acontecem na adultização da criança, a gente pegou um recorte só sobre a questão do empreendedorismo e do autodidatismo, que são duas coisas que podem andar em paralelo para trazer liberdade, inclusive produzir para a sociedade, evoluir a sociedade, mas nós temos os excessos também antagônicos ao assunto, né? Que é a babaquização dos adultos, né? Ou A infantilização. a infantilização dos adultos. É isso, porque
Quantos jovens, eu tenho tido dificuldade com isso, Rafa, quantos jovens de 25, 30, 35 anos, que são meninos ainda, morando com os pais, Cara, que não conseguem trabalhar, cara. Estão tendo burnout, não é porque a empresa está cobrando, é porque não consegue suprir 2, 3 projetos. Sendo que um profissional normal, saudável, conseguiria suprir facilmente em torno de 10, 15 projetos. Entende? Então, são os excessos, né? E eu não estou falando só de projeto, estou falando de jovens adultos, ou já adultos, né? Porque eu nem vou colocar jovem adulto. Jovem adulto deveria ser 17 a 19, 20 anos no máximo. sim, com A gente certeza. coloca no status da sociedade até- 21. Achei até exagerar os 35, cara, já não é um jovem. 35 já é adulto, né? Sim. Seja homem, né? O cara, 35 anos, tem problema com droga, porque tem a normatização das drogas, né? E aí ele, final de semana, se lasca nas drogas, durante a semana tem o happy hourzão, sexta-feira desempenha mal a vida, não é nem só a empresa, é a vida, porque acorda zoado, Acorda em déficit, né? acorda em déficit, porque o organismo está prejudicado, segunda-feira encheu a lata final de semana, a vida já começa zoada, e aí não é uma questão de negócio mais, é uma questão de vida, né? Sim. É uma questão de burrice mesmo, não é uma questão de. Nós normatizamos uma sociedade, normalizamos uma sociedade que está. E isso entra no ponto principal, né? Então a gente fala que o jovem tá com o cérebro em formação. Se no cérebro em formação ele entende que o que é legal é usar droga e ir pra festa, ele vai seguir com isso pro resto da vida. Muito bom. Então, se a gente implementa na adolescência mesmo, a pessoa ser nova, entender que empreendedorismo, estudo, conhecimento é o importante, é o que vai fazer ela ter realmente uma vida boa, uma vida feliz. Se a gente implementa isso no começo, futuramente ela vai crescer um adulto funcional, um adulto que realmente cria, um adulto que vive, né? De E não é, verdade. é um adulto que produz, não é que produz pro capitalismo, é um adulto que produz para a vida, né? Exato, pra vida. Capitalismo é o meio, é o meio e o sistema em que nós criamos atualmente, né? Sim. Nos últimos séculos. O ponto é que essa realidade que nós vivemos hoje e que nós precisamos provocar e conversar. São os extremos e os ônus e bônus dentro de cada lugar que tem que tomar cuidado, né? Ou seja, tanto do extremo ruim da adultização das crianças, realmente toda a parte que nós temos a sociedade deturpada de valores e princípios precisa ser corrigida, até porque boa parte disso está acontecendo com esses adultos infantilizados, que são viciados, drogados, deturpados, né, e assim por diante. São adultos que vivem num sistema e estão amortizando suas vidas com drogas e conteúdos, né? Não têm vida de fato, né? Estão presos na realidade que foi construída. Da mesma maneira que a gente precisa provocar, e aí é uma fala que eu queria conversar contigo, entre gerações. Eu não vou expor o nome da grande empresa que eu dei uma mentoria um tempo atrás, e pasmem, por incrível que pareça, eu fui convidado por uma jovem aprendiz que faz parte da minha rede de relacionamento, porque eu gosto de conversar entre as gerações. E aí ela é uma jovem aprendiz, está há 2 anos nessa empresa, uma empresa multinacional. E aí os C-Levels pediram para os jovens aprendizes preparar o material de introdução de inteligência artificial na empresa. É uma multinacional. Olha o nível de babaquice o nível de irresponsabilidade desses diretores e C-Levels, de não assumir a bucha para si, para poder introduzir isso. E o outro tema que eles trouxeram é o problema entre gerações, porque é uma outra dor que tem, né? Estão falando da geração Z só escrotizando, né? Mas não estão dando a mão. E aí eu quero pegar esse gancho do que aconteceu nessa história, onde ela me chamou para dar uma mentoria para esses aprendizes e para os diretores em relação à inteligência artificial, o que está acontecendo no mundo e o que a gente tem vivido. E aí, nessa história, eu quero trazer o gancho da responsabilidade que eu tenho e me sinto parte de estar conectado a essa geração para ter uma conversa e ter uma relação natural e não de imperialismo, né? Onde eu sou o adulto, o homem da razão. Lógico que tenho a experiência de vida, tenho a vida bem vivida para poder transferir muito para essa nova geração, mas tenho a pé de igualdade a conversa natural, não a conversa institucionalizada, né? Se eu falho, você escuta e assim por diante, mas não conversando, que nem a gente está fazendo aqui, porque eu vejo que existe um problema tanto da minha geração e da minha geração para cima e da sua para baixo,
que é ninguém tá conversando e tá tudo certo, todo mundo tá brigando, todo mundo tá acusando todo mundo, ninguém tá assumindo a responsabilidade. E antes da gente gravar aqui, eu tava falando que é fácil você ser covarde, né? Sim. Porque eu tenho a responsabilidade, quando eu assumo ser conselheiro e dar e abrir as portas e ter essa participação com vocês, de poder escutar o que vocês têm, acolher o que vocês têm e trazer alguns conselhos que podem ser funcionais e que vocês optam em escolher ou não. Para que eu, de alguma maneira, ajude a pavimentar esse futuro, porque vocês falam com essa nova geração, eu não. E eu sou responsável o suficiente, mesmo quando vocês errarem. Porque é fácil quando vocês acertarem eu estarem junto. É difícil quando vocês errarem eu também estar junto. Porque eu não vou, na minha vaidade, achar que a minha imagem é mais importante do que a minha responsabilidade em propósito. Entende? Isso. Eu não tô querendo dizer aqui que eu não vou fazer o jogo corporativo e não faço jogo corporativo. Eu sou muito transparente, inclusive, em todos os negócios que eu faço. Inclusive, todos os novos negócios que entram. Eu não tô aqui para ficar é, tentando passar pano ou, ou aceitar essa, essa máquina corporativa do jeito que ela é, tá? Porque, por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem pessoas que fogem da batalha. A minha geração tem fugido da batalha com a nova geração, tá? A minha geração é a geração mais pra cima. Porque quando vocês erram, eles, no caso da minha geração, culpam vocês, se afastam para as imagens deles não serem danificadas. E é fácil ser covarde nessa hora. Agora é difícil estar com você aqui, inclusive no momento de tensão, porque o Felca falou algo, vocês estão evidenciados e a população não tem discernimento algum para entender o contexto, porque eles vão ficar vendo os 15 segundos que ele evidenciou. Exato, e cria um senso crítico com base O senso crítico é nivelado por baixo, a mídia sempre vai ser tosca como sempre, porque não tem capacidade nenhuma de construir conteúdo na internet, só fazer página em jornal escrota. E por isso que eu prefiro estar no posicionamento de entendimento de responsabilidade, de estar conversando. E aí essa é a minha pergunta para você aqui, porque eu estou aqui e pertenço a esse lugar de conversar entre gerações e conectar as gerações. Porque a única maneira de eu falar com o futuro é através da nova geração. Vocês são a mensagem para o futuro, né? Então, como que você vê essa relação de vocês com os mais adultos? Qual é a dificuldade que vocês sentem com os adultos no geral? Pensando em mídia, pensando nessa situação do Felca, pensando em negócio, quando vocês entram em ambientes, em network, é, é, você vê muita hipocrisia, o cara batendo a mão nas suas costas, falando que você é gênio, mas na prática não consegue estar contigo porque tem medo de relacionar a imagem. Fala o que você sente, o que você pensa, o que você percebe. Cara, eu percebo falta de confiança em geral por conta de uma. Algo que foi criado ali, né? Porque, querendo ou não, os adolescentes, em geral, a imagem que tem ali principal é que é uma pessoa que tá entendendo ainda, que é irresponsável, que não tem, tipo, responsabilidade. Isso é a imagem e semelhança do que ele vê ali na prática. Tanto até os empresários grandes ali, que, tipo, tem o próprio filho ali irresponsável, etc. E vê isso em outros jovens. Então, acho que falta muita questão de ser mais crítico quanto a resultado e conhecimento, ao invés de levar a idade, né, a idade como um fator relevante. Então eu acho que, por exemplo, na hora de fazer negócio, na hora de fazer networking, na hora de ter uma conversa com uma pessoa mais velha, a pessoa geralmente leva a idade como um fator principal para tomar uma conclusão em relação a mim ou em relação a qualquer outra pessoa. E eu acho que é muito importante essa questão de entender, né, questão de percepção e dominância. Então, por exemplo, o jovem hoje, ele vai, querendo ou não, por mais fútil que ele seja, ele vai saber mais que você alguma coisa. Isso aí é básico, né? Ele vai ter mais conhecimento que ele convive com a tecnologia, por exemplo. Então, eu acho que é importante os jovens trabalharem mais na questão do conhecimento e da maturidade, da responsabilidade, mas que as pessoas mais velhas entendam também a parte de nível de conhecimento, que idade não é um fator principal para tomar uma conclusão, por exemplo. Muito Eu bom. acho que é muito importante nas redes de networking, até mesmo em contratação, em tudo isso ser baseado, né, no resultado e no conhecimento e não na idade. Assim como o Thales falou no vídeo que ele fez lá, que era um dono de negócio versus 30 desempregados, né? Ele falou sobre isso, ele falou que ele não contrata olhando a idade, não contrata olhando nada, ele contrata olhando o resultado que essa pessoa vai trazer, o conhecimento que essa pessoa tem, a responsabilidade que ela tem ali dentro da empresa.
Entendeu? Muito E bom. essa é a visão que os adultos precisam ter, assim como os jovens precisam ter responsabilidade justamente para não causar o contrário. Não fazer jus ao que pensam, né? Então, Mas esse talvez é o dilema social histórico mais tradicional, um dos mais tradicionais, né, da humanidade. E é natural isso. Mas eu prefiro contratar o jovem também, que tem resultado, lógico, né? sim, Que ele tem muito mais gasto, tesão para poder fazer a vida acontecer, né? com E certeza. aí, de fato, é muito melhor você ter esse sangue novo no negócio. Assim como é importante também ter os maduros. Mas, de fato, é necessário ter uma conversa, um diálogo entre as gerações, principalmente nesse assunto crucial sobre a inteligência artificial. É que a gente tem um perfil do jovem mimizento, né, que estão falando. Eu acho que a gente colocou todos numa sacola só e tá errado. Tem os jovens destacados nesse lugar. E o mimizento tem que ter, de alguma maneira, uma provocação e ser instigado de alguma maneira para poder crescer de fato, né? Para Sim, poder ter essa provocação de fato para chegar em algum lugar, né? É fácil a gente generalizar todos os jovens na mesma sacola e não ter a capacidade de forjá-los, né? Ou não assumir a responsabilidade de forjá-los, né? sim, Cara, eu gosto de dizer que eu sou um forjador de jovens, porque jovem tem muito potencial, né? Ele só precisa do estímulo certo, o contexto certo, né? O momento certo para poder. É lógico que nem todos vão desenvolver, mas muitos desses desenvolvem se você sabe criar o caminho de fato, né? E por fim, o último ponto aqui, porque essa é a parte um da nossa conversa, e você vai conversar com o Gabi. Eu tinha muita raiva, cara, quando eu era jovem, porque os adultos não escutavam. Natural, porque os adultos querem ver resultado, né? sim. Mas eu também fui muito roubado quando jovem, porque muitos adultos se aproveitaram. Muito. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu tive que aceitar as condições que eu fui trabalhar. Essa é a parte ruim do sistema, né? Assim como mais velho, né? Eu com 23 anos eu tive uma grande ideia para uma grande solução, para uma grande empresa, onde eu tinha tentado fazer um dos meus negócios, estavam tentando dar certo, e um dono de uma agência grande aqui em São Paulo foi sacana, roubou uma ideia e fez ela acontecer enfim, teve muito resultado com essa empresa, né? E eu... Por que eu tô falando isso, né? Porque realmente idade não é o fator que fala sobre maturidade. Maturidade não só tem a ver com tempo, até porque tem pessoas que têm o tempo remido, ou seja, vivem com mais densidade aquele espaço de tempo, coisas que as pessoas demorariam a vida inteira para poder viver aquilo. Então, você que está empreendendo desde jovem, pode ter certeza que quando você chegar com uns 20, você vai ter vivido muito mais do que pessoas viveram com seus 50 anos de vida. Ou seja, você vai ter muito mais propriedade em muitas coisas, lógico que não em tudo, mas em muito mais coisa. E o tempo, no caso, a sua idade de 20 anos, não vai determinar a sua maturidade, muito menos a sua capacidade e o seu conhecimento. Exato. Porque você acelerou no tempo, você redimiu o tempo com a sua velocidade no tempo, de disciplina, de trabalho, de decisão, de sacrifícios, para naquele tempo você ter muito mais resultado. Por isso que o adulto que não entende isso e que julga o jovem por ser jovem, não consegue criar essa boa relação, porque o adulto usa esse vetor crucial. Você precisa viver, né? O ditado antigo, né? Respeita os mais velhos, né? Os mais velhos sim têm que ser respeitados, mas os jovens que redimem o tempo têm muito a falar, né? Rafa, Certeza. obrigado por ter falado esse Eu que tempo. A agradeço. gente vai ter outras oportunidades de gravar mais Ok. conteúdo. A gente está indo, inclusive, para um novo. Estamos num novo espaço, estamos ampliando, né? Daqui a pouco vai ter um estúdio. E aí, logo, logo a gente volta a gravar mais conteúdo junto. Hoje esperemos tratar de mais assuntos ali, É, né? Polêmicos, sejam assuntos importantes, né? Pra gente lidar ali e passar a mensagem. E é isso. Conta comigo. bora produzir Bora. transformação e que o polêmico seja para provocar a transformação, né? É isso. E então você que está até aqui, né? Essa é a parte 1. E agora a gente vai para a parte 2 com o meu sócio Gabi, que vai tocar com maestria mais sobre negócios e aí vai mais a fundo sobre sistemas, corporações e assim por diante. Tamo junto e até o próximo.